eu comecei a sentir uma dor forte no lado direito, uma dor de cabeça, dor na nuca. Aí pensei que era pressão alta, que eu tenho pressão alta, tomo um remedinho todo dia. Aí eu fui dormir com essa dor de cabeça, só que de manhã voltou a dor de cabeça de novo. Aí eu resolvi levar minha esposa ao trabalho. Quando eu voltei, fui tomar o meu café da manhã e mordi, acabou não sentindo essa parte. Adormeceu, ficou caído e puxou. Eu fiquei... E na minha sala tem um espelho grande. Eu olhei no espelho assim e fiquei desesperado. Só de lembrar, a gente, assim, você vê o seu rosto deformado, né? Aí eu peguei o aparelhinho, fui verificar minha pressão. E quando eu peguei, o aparelhinho estava 13/16. Aí eu peguei o carro, fui para o hospital. E aí eles fizeram exames, pensando que eu tinha tido alguma questão assim de AVC. Só que no final do dia eles disseram que não. E me transferiram para outro hospital para ver realmente qual era a causa, né? Aí o médico falou que era uma paralisia facial. A gente não tem dados concretos no Brasil, mas nos Estados Unidos a paralisia de Bell atinge cerca de 40 mil pessoas por ano. Mariana, o que realmente é a paralisia facial e como que ela acontece? A paralisia facial, ela pode ser chamada de paralisia facial ou paralisia periférica ou paralisia de Bell, porque ela foi descrita pelo Charles Bell. Esse médico, ele descreveu, na verdade, o que mais deixa os pacientes ansiosos é que eles acham que estão tendo um AVC. Mas o AVC, ele é mais central, ele atinge mais os nervos centrais. E a paralisia de Bell não, ela é periférica. Então, a paralisia de Bell, ela é uma inflamação, um inchaço de um nervo, que é o sétimo nervo, que fica no crânio. Ele é um par, então ele se divide para cada face. E essa inflamação faz com que os ossos comecem a comprimir. E aí o que acontece? Ele paralisa a face, porque não consegue mais mandar informações de movimento para a face. Então, a primeira coisa que acontece é paralisar um dos lados, que a gente chama de paralisia hemifacial. Então, o paciente, ele acha que está tendo AVC, mas não, ele é muito mais benigno do que isso. Geralmente, acomete por algum tipo de vírus, ou pode ser uma herpes simples, aquelas de boca, labial ou genital, ou herpes zoster, ou alguma outra infecção, ou até mesmo alguma coisa metabólica, como diabetes, pode ser também um tumor, ou pode ser HIV. Então, ali tem uma inflamação e aí comete com a paralisia do nervo, do sétimo nervo. E a paralisia é sempre visível? Quais são os sintomas de uma paralisia facial? Sim, a paralisia em si, ela é abrupta, então ela acontece, ela já vai ter um caimento da face, então o paciente não consegue mais franzir a testa, o olho dá uma caída, às vezes não consegue já mais fechar os olhos, dá uma queda da boca também, então já é visível e vai só aumentando mais esses sinais. O paciente, ele começa a sentir uma dormência. Muitas vezes vem acompanhado de uma dor de cabeça, então ele sente uma rigidez como se estivesse puxando o rosto para baixo. Então o paciente, ele começa a sentir ali que não consegue mais fechar os olhos, não consegue mais mastigar e muitas vezes até na hora de comer ele começa já a sair ou líquido ou saliva, porque ele não consegue mais ter o controle da musculatura da boca e nem dos olhos. Então o importante para o paciente nesse momento de ver os sinais é já procurar um médico especialista, porque o médico ele já vai definir o melhor tratamento e muitas vezes vem algumas consequências de, por exemplo, o paciente não conseguir fechar os olhos e aí o olho fica mais seco, então aí ele precisa ali de um colírio específico para essa situação. E o médico também vai encaminhar para o melhor tratamento, como a fonoaudióloga e o fisioterapeuta, porque o fonoaudiólogo vai estar ali trabalhando a parte de dicção, deglutição, e o fisioterapeuta vai estar ali estimulando os movimentos novamente da face. E quais são as causas para acontecer esse tipo de coisa? Tem algum fator psicológico que influencia também ou é só biológico? Olha, os estudos mostram que é mais viral, então tem alguma infecção, algum vírus que acomete ali o nervo. Muitas vezes, as pessoas estarem muito estressadas pode sim diminuir a imunidade e ali ter o vírus
dá um dano ao nervo. Então, mas não se preocupa, porque a paralisia de Bell, ela volta em 3 semanas. Então, em 3 semanas, ele tem uma expectativa boa de melhora do quadro. O único problema é se passar esses 21 dias e não ter o retorno dos movimentos, aí pode ser que ocorra uma sequela aí. Então, porque pode vir de moderado a grave a paralisia. Então, é importante, sim, você ter ali um acompanhamento médico, ele caminhar para o fisioterapeuta o mais rápido possível, para começar já o tratamento, porque aí você tem uma melhora muito mais rápida. Depois que a gente pesquisa, os médicos falam também, a gente tinha uma vida, assim, muito estressante, né? Então, o estresse foi muito grande. E a questão de ansiedade também, né? Porque eu sou um pouco ansioso. Então, isso contribuiu a essa paralisia que deu em mim, né? Pelo fato de ser tão visível, é um pouco desesperador quando acontece com alguém. E a pessoa, ela tem que manter a calma, tem solução. Qual que é o tratamento que é feito nesse momento? Sim, o importante é que ele já veja os sinais, os sintomas, já procurar o médico. Realmente mexe muito com a ansiedade do paciente, tanto do paciente como do familiar, porque ele acha que ele vai ficar daquele modo. Aí a pressão todo sobe. Isso, então você pode ter outras alterações, pode ter uma alteração cardíaca, uma alteração da pressão, você pode desenvolver outros problemas mais emocionais relacionados a uma aparência, porque como mexe com a aparência, então o paciente ele se choca muito mais. Esses 15 dias para mim foi muito difícil. Você se isola. Você fica assim, porque você olha para o espelho e você vê que o seu rosto ficou meio deformado, né? Não sorri mais, o olho meio aberto, não pisca. Então, foi muito difícil olhar para as pessoas. Eu não conseguia falar direito, então a gente precisou fazer um tratamento com fono também. E estamos fazendo ainda, né? Porque as palavras não saem corretas. E você fica com vergonha, porque ao você almoçar, ao você comer, você não tem a mastigação correta. Então, o líquido, se você não cuidar, ele escorre, porque você não perde a sensibilidade do lado que paralisou. Então, essa fase foi muito difícil. Foi muito difícil, assim, encarar, né? Encarar, olhar no espelho e foi difícil. E qual que é o tratamento específico? Tem alguma coisa que o paciente pode fazer em casa também para ajudar? Sim, tem exercícios que a gente ensina para ser feito em casa, o estímulo com gelo também, que é muito importante. A massagem é importante também, estar realizando sempre a massagem. E tem todos esses exercícios que a gente vai demonstrar. Ele pediu para fazer fisioterapia, né? E com isso, na hora, né? Isso aconteceu dia 5, a paralisia que eu senti. No dia 11, aí eu corri para fazer fisioterapia. Conheci na Clínica São Roque, e aí eu corri para a Clínica São Roque e fiquei 15 dias lá. E aí fui tratando, cuidando, fazendo fisioterapia, tanto na clínica e também em casa, né? Que tem que fazer o tratamento. Na fisioterapia, a gente trabalha tanto com a eletroestimulação, que estudos já provam que também ajuda bastante na paralisia de Bell. Também a gente trabalha com o gelo, que é a estimulação. E também a gente trabalha com a massagem e estímulo de pincel ou escova. Então a gente vai estimulando toda a parte da musculatura que está paralisada. Então a gente estimula a testa, porque o paciente não consegue franzir. A gente estimula a parte da sobrancelha para levantar. Estimulamos aqui o músculo do bucinador, que é da bochecha. Essa parte o paciente sente muita dor, então a gente estimula bem. O bicular do lábio sempre também estimulando. A gente também pode fazer aqui um Vzinho e sempre puxar do lado bom para o lado ruim, por conta do sorriso ter caído, então a gente aqui estimula. Mas agora eu estou bem melhor, estou feliz da vida, bem recuperado. Então assim, o sorriso voltou, né, no rosto, está bem melhor.
Vida e Saúde já está de volta, a gente continua falando sobre assuntos relacionados à saúde e agora a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto muito interessante que tem feito a diferença na vida de algumas pessoas especiais. É o projeto Felicidade e para falar sobre esse assunto a gente está aqui com as idealizadoras e com as realizadoras do projeto, na verdade. Doutora Helena Brandão, Olga Monteiro. A Olga é educadora física, a doutora Helena foi quem idealizou o projeto. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é esse projeto. Acho que a doutora pode dizer para a gente melhor. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse projeto. Esse projeto ele é desenvolvido na Faculdade Adventista de Hortolândia, né, que é o NASP, Campus Hortolândia. E nós iniciamos as atividades há 13 anos atrás, né, quando o curso de Educação Física iniciou. E a nossa comunidade, nós temos muitos idosos lá. E esses idosos estavam sem uma atividade física direcionada para eles. Então, iniciamos esse projeto há 13 anos atrás, propondo uma atividade física adequada, adaptada, com monitores do curso de Educação Física e coordenados por nós, né? Para desenvolver atividades que pudessem melhorar a qualidade de vida do idoso e trabalhar exatamente com as capacidades físicas que se perdem naturalmente com o envelhecimento. E como foi? Como é que vocês arranjaram, como é que vocês fizeram para reunir, agrupar todo esse pessoal da terceira idade? Num primeiro momento, nós fizemos uma campanha na própria igreja, com cartazes no boletim da igreja, e na primeira semana tivemos 8 alunos. E aí começamos a aula animados, na segunda semana tínhamos 20, na terceira semana 40, chegamos a ter 80 alunos ao mesmo tempo nesse projeto. Homens e mulheres? Homens e mulheres, sendo que 5% somente são homens, né? A mulherada adere mais, né? É predominante em todos os projetos voltados para essa faixa etária, a predominância é de mulheres. E onde entra a Olga nessa coisa toda? O que a Olga faz? Nesse processo de vários anos, e a cada ano a gente tinha novos alunos monitorando o projeto, e esse projeto cresceu e eu senti a necessidade de termos um professor contratado que pudesse assumir realmente de corpo e alma o projeto, e os monitores da faculdade viriam apenas para ser apoio para o professor titular. E aí a Olga tinha começado ali a trabalhar na escola, conhecemos o trabalho dela, que é de grande qualidade, e aí contratamos a professora Olga. Ela tem o perfil porque a Olga é uma professora muito alegre, muito animada. E para trabalhar com idoso, eu sempre falo com os meus alunos, para trabalhar com idoso você tem que ter um sorriso nos lábios sempre, porque eles vêm aqui para ver você. É isso aí. E para curtir a aula. Conta um pouquinho pra gente, Olga, como tem sido trabalhar com essa faixa etária? Você já tinha feito alguma coisa assim antes? Olha, assim, eu tinha algum contato, já tinha trabalhado na Argentina com pessoas idosas, mas não de um grupo todos com essa característica. E realmente foi um grande desafio que eu tive através da doutora Helena, estou muito feliz de estar com ela. De paso, si podemos mandar un saludo, un beso enorme para todas nuestras alumnas que nos están ahí en Novo Tempo conosco. Si no me matan, ¿eh? Si no, mando el saludo para ela después na aula, se me suben todo encima. Vai ter bolinho da professora Olga lá. Então, realmente é uma oportunidade, como eu te falei, um grande desafio trabalhar com elas. Trabalhar, tá? Porque para mim não é um trabalho, não é um esforço. É realmente uma oportunidade de conhecer e aprender com elas. Elas me falam, ai, quanto te somos agradecidas. E eu falo, eu sou agradecida a vocês. Aprendo muito, elas são muito alegres, elas são positivas, elas são amorosas, elas te beijam, te abraçam, está tudo bem. Você fala, ai, não foi, não, está tudo perfeito, Olga. Então, trabalhar com um grupo assim é viver em um pedacinho do céu. Que bom. E é interessante que gentileza gera gentileza, né? Eu quero saber o seguinte, doutora, como é que foi a aceitação? Você disse que a escola começou com... A escola não, o projeto começou com 8 alunas e aí na semana seguinte já foi para 20. Então, o sucesso boca a boca foi bom ali, hein? Sem dúvida. A cada ano nós temos novas adesões, novos alunos e nós tivemos alguns resultados já muito positivos no projeto de pessoas que puderam deixar remédio para dormir,
puderam diminuir doses de antidepressivos e até abandonar a medicação antidepressiva, logicamente junto com o acompanhamento médico, mas mostrando o efeito que não somente a atividade física produz na vida dessas pessoas, mas como também ser participante de um grupo, porque eles usam o uniforme, eles querem fazer parte. Eu vou agora para o projeto da terceira idade. Então, ali se forma uma amizade, nós oramos juntos, então acaba sendo um círculo novo, uma ressignificação da vida deles. Queria saber um pouquinho assim, como que é, o que é realizado, quantas vezes por semana vocês se encontram, qual é a dinâmica do grupo, Olga? Fala pra gente. Bom, nós nos encontramos 2 vezes por semana e neste ano, né, doutora Helena, nós trocamos o horário de segundas e quartas às 7 da manhã. E elas vêm, estão presentes. Porque antes era Eles, tarde, falar. mas muito calor, né? Nós mudamos. 4 da tarde, muito quente, né? E a professora também já está entrando na menopausa. Já está entrando na já terceira idade, professora? Claro. Quero chegar bem como ela. Eu falo para ela, eu me inspiro em vocês. Então, 7 da manhã é impressionante. Elas estão bem antenadas, bem dispostas, porque várias delas também assistem à hidroginástica da Escola de Esporte do IASP. Certo. Então, elas estão super acostumadas a começar bem o dia. O que realizamos nessas aulas? Realmente são muito variadas. Realizamos muito alongamento, realizamos muitas brincadeiras, tá? É tudo uma diversão, tudo uma recreação, tudo motivo para fazer festa também. Ano passado nós fizemos bastante festa, né, doutora? Vocês viajam de vez em quando? Viajamos. Ano passado, fim de ano, que junto com a turma da faculdade da terceira idade, que depois a doutora Helena também vai falar, nós fizemos uma viagem de estudo de fim de ano. Mas o que vocês estudaram nessa viagem? Imagino que vocês riram do começo ao fim, foi super gostoso. Muito, demais. Ficar com elas, eu vou falar ele, né? Porque se tem um nome já fica bravo. Vamos respeitar os senhores também. Realmente foi fabuloso. Tivemos a presença de 2 pastores. Então, sempre não é só brincadeiras. Claro que sim, é muita alegria, mas também temos momentos de reflexão. Todas nossas aulas nós terminamos com uma oração, com pedidos, com agradecimentos. Se falta alguém, uma já se preocupa, liga, manda mensagem. E você acha que quase a maioria tem Facebook, viu? Então, elas já se mandam um mensagenzinho. Estão se cuidando, estão todas antenadas. Agora, eu quero saber o seguinte, doutora. Eu imagino que essa iniciativa tem feito uma enorme diferença para a comunidade. E no nosso Brasil, a gente sabe que a terceira idade sofre ainda muitos preconceitos, é muito negligenciada. O que é preciso para a gente começar um grupo, de repente, aqui na minha comunidade, você está falando aqui na minha vila, aqui no meu bairro, o que é fundamental de início para se formar um grupo como esse e fazer diferença para essas pessoas? Amor. Nós precisamos amar essa comunidade, essas pessoas. Então, se tem um profissional que gosta de lidar com essa população, é suficiente para se começar um projeto. Certo. Porque nós precisamos dessa identidade. Nem todo mundo se identifica com essa população, como nem todo mundo, às vezes, se identifica com o trabalho, com pessoas com necessidades especiais. Então, se há uma identificação, é suficiente, porque todo o resto vem e ele vem de presente. Deus abençoa, as pessoas vêm e o resultado é muito gratificante. Alguns cuidados são necessários também? Sem dúvida. Nós temos que ter o cuidado com possíveis patologias. Então, no início do projeto, nós temos uma ficha que a gente preenche os dados desse idoso para saber se ele toma algum medicamento contínuo, se ele tem alguma cardiopatia ou diabetes, alguma doença crônica, para que a gente possa cuidar daqueles casos mais delicados, para que eles possam ter o benefício da atividade física sem, no entanto, correr nenhum risco para a sua saúde. Tá certo. Professora Olga, obrigada pela participação. Doutora Helena, também muito obrigada. Vocês são lindas e o projeto de vocês é maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. O Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais aqui. Vai ter receita, frappé de coco. Não sai daí, senão você vai perder, hein? Daqui a pouquinho a gente está de volta.